Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. E com essa oportunidade eu quero te convidar para nos assistir até o final. No final, você se inscreva neste canal, você compartilha, você comenta, você deixa o seu joinha, aperte o sininho, nos ajude a levar a palavra do Senhor através deste canal. Nesse momento eu quero estar nessa noite lendo a palavra de Deus para os meus amados, para minhas amadas. Nós vamos estar lendo aqui este livro, no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, que vai dizer sobre aquela viúva, a qual Eliseu aumentou o seu azeite, né? Deus preparou ali, Deus fez um milagre na vida daquela mulher. Vamos ler o texto. Diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e elas os enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que maravilha! Que maravilha que Deus fez na vida desta mulher. Ela fez aquilo que é certo. Na hora do momento, no momento do desespero, da aflição, que ela não sabia para quem recorrer, ela não sabia o que fazer, né? Porque o seu marido havia morrido. O seu marido era Obadias, o servo de Eliseu, né? Ele trabalhava ali no palácio do rei Acabe, e ele escondeu os profetas quando Jezabel estava ali perseguindo os profetas, querendo matar os profetas. Ele escondeu ali os 7.000 profetas e os alimentou, e por consequência disso ele ficou endividado, porque ninguém sabe a hora que vai morrer. Às vezes fazemos dívida, uma dívida alta, né? Temos que estar pagando, mas não sabemos, a morte chega de repente, e foi o que aconteceu. A sua esposa não trabalhava, aquele tempo as mulheres não trabalhavam, né? Então era o homem que tinha que prover tudo na casa. E este homem veio a falecer e deixou essa mulher endividada, e ela não tinha como pagar. E os credores veio buscar o teu filho, porque ela já tinha dado tudo que ela tinha na casa dela. Com certeza ela não tinha mais nem móveis, mas aí ela ficou naquele desespero, mas ela se lembrou de Eliseu. Por isso ela foi procurar Eliseu. Então, no momento de desespero, de necessidade, lembramos de Deus. Lembramos que Deus, ele pode fazer todas as coisas. Deus, ele pode fazer milagre. Então nós temos que chorar aos pés do Senhor. Aquela mulher teve uma atitude correta quando ela foi ter com Eliseu. Uma mulher dos filhos do profeta, né? O ato
nos atos milagrosos de Eliseu, registrado no capítulo 4, apresentam verdades espirituais e surpreendentes, né? A narrativa da viúva com seus 2 filhos revela que Deus cuida dos seus fiéis quando estão em necessidade, em aflição. Então saiba que Deus, é Deus que cuida daquele que é fiel. Então aquela mulher, ela era fiel, ela era temente a Deus, o seu marido era temente a Deus, por isso ela se lembrou, eu vou procurar o homem de Deus, com certeza ele vai ter uma solução. E foi a verdade, porque Deus ouviu o clamor daquela mulher e a necessidade, e usando ali o profeta Eliseu. E a viúva com seus filhos representam o povo de Deus quando estão em abandono e opressão. Olha que comparação, né? Aqui o escritor, ele está comparando aquela viúva com o povo de Deus no momento de aflição. Quantas pessoas em aflição, em desespero, passando necessidade, endividados, enfermos, né? Não sabe aonde recorrer, aonde buscar auxílio, buscar socorro. Então nesse momento nós temos que lembrar que existe um Deus que faz todas as coisas, um Deus que faz milagre. O mesmo Deus de Eliseu é o Deus de hoje. Então na hora do nosso desespero, da nossa aflição, das nossas necessidades, devemos buscar ao Senhor nosso Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a compaixão pelos necessitados e os cuidados por eles são a evidência da fé genuína em Deus e da verdadeira piedade. Então nós sabemos, olha, tanto no Novo como no Velho Testamento é a mesma coisa. Nós sabemos que a compaixão pelos necessitados e o cuidado por eles são evidências de fé, porque Deus, né, desde o começo, desde lá do passado, Deus, ele testa, né, as nossa fé, ele prova a nossa fé. E muitas das vezes passamos por situações porque Deus quer ver até onde vai a nossa fé, a nossa confiança nele. Então Deus permite situações nas nossas vidas em que nós devemos nos despertar e buscar a presença do Senhor. Assim como esta viúva, ela foi buscar socorro em Deus. Ela foi procurar o homem de Deus. A quem você tem procurado? No seu momento de desespero, de necessidade, de aflição, a quem você tem procurado? O seu vizinho, a sua vizinha, a sua amiga, seu amigo? Muitas das vezes eles não podem nos ajudar, não podem resolver o nosso problema, os nossos amigos, nossos parentes. Muitas das vezes não pode resolver o nosso problema. Temos que buscar em Deus, porque Deus, ele está sempre com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Então nós temos que fazer como esta mulher, buscar em Deus, ter a certeza que Deus, ele é a solução. E o profeta Eliseu, homem de Deus, homem usado por Deus, ele ali fez com que ela fosse pedir vasos para a vizinha. Então era necessário que ela saísse do comodismo, né? E fosse falar com seus vizinhos, porque muitas das vezes nós temos a nossa vida, nós não nos damos bem com os nossos vizinhos, falando mal do vizinho, fazendo fofoca, né? Não se dá bem com os vizinhos e numa hora de uma necessidade precisamos dele. E com certeza aquela mulher, ela sabia que ela não podia pedir emprestado, porque ela conhecia os mandamentos ali que Moisés deixou sobre as bênçãos de Moisés, sobre o povo de Israel, a qual ele diz assim: tu, né, não tomarás emprestado, mas emprestará a muitos. Então o orgulho dela, ela sabia, eu não posso pedir emprestado, eu tenho vergonha. É como acontece na nossa vida, às vezes a gente não quer pedir nada emprestado, é aquele orgulho, mas está ali aquela necessidade, aquela aflição, aquele desespero.
mas Deus permite, assim como o Senhor falou, usando o profeta Eliseu, falar para aquela mulher que ela vai ter que ir até as suas vizinhas e pedir emprestado, porque eu vou tocar no coração de todas elas, porque Deus tinha esse propósito para quebrantar o coração daquela mulher, talvez tirar aquele orgulho dela, quebrar, né, os paradoxos, quebrar, né, o protocolo, quebrar aquela palavra falada por Moisés, né? As bênçãos do Senhor, elas correrão, né, atrás de nós. Nós não temos que pedir emprestado, mas muitas das vezes a necessidade faz com que nós nos humilhamos, né? Nos humilhamos diante de Deus e precisamos recorrer aos nossos vizinhos. Por isso, nós temos que nos dar bem com os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos. Temos que procurar, nós que conhecemos a palavra de Deus, que somos temente a Deus, temos que nos dar bem, né, com todas as pessoas, porque na hora da necessidade, Deus permite que a gente vai recorrer aos vizinhos. Agora imagine se ela não conversasse com nenhum dos vizinhos, se ela fosse brigada com os vizinhos, o que seria daquela mulher, né? Ela não ia conseguir os vasos emprestados, mas Deus é tão bom que Ele conhece o coração, Ele conhece o oculto, o profundo, o escondido. Ele conhecia o coração daquela mulher, Ele conhece o meu coração e conhece o seu coração. E nesse momento, se você estiver passando por necessidade e por aflição, clama ao Senhor. Corre atrás do Senhor, se humilha nos pés do Senhor, porque o Senhor, Ele vai entrar com providência. Ele vai usar o vizinho, vai usar o ímpio, vai usar o pecador, Ele vai usar quem Ele quiser para te abençoar e para nos abençoar no momento de aflição. Então, minha amada, meu amado, nesse dia de hoje, nessa madrugada, que você possa limpar seu coração, né? Limpar o seu coração e crer mais em Deus. Creia mais em Deus. Creia que Deus possa fazer milagre, assim como foi feito esse milagre para essa viúva, né? Ali Eliseu, ele fez um milagre aumentando o azeite daquela viúva. Ele fez um milagre para aquela mulher sunamita que não tinha filhos, e ela teve um filho que ele profetizou, mas depois de um tempo o filho dela veio a morrer, a falecer, e ali Eliseu foi e orou, e o filho dela foi devolvido à vida para o filho daquela sunamita. Então Deus, ele faz milagre, e ele é o mesmo Deus, ele não mudou, é o Deus de Eliseu, é o nosso Deus de hoje. O problema é que nós não temos fé, não colocamos a nossa fé em ação para ver os milagres e as maravilhas que Deus pode fazer em nossa vida. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida no momento de aflição, de necessidade. Busca o Senhor, porque só dele vem a providência. Ele supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, né? Que a palavra de Deus vai nos dizer ali no livro de Filipenses, capítulo 19, vai dizer que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glória a Deus. Deixa eu só aqui me certificar. Livro de Filipenses. Os filipenses, quando Paulo estava ali, né, passando necessidade, o povo ali ajudou Paulo a ser, né, a passar por aqueles momentos. Eles ali cooperaram com Paulo. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui, Filipenses, capítulo 4, perdão, meus amados, Filipenses, capítulo 4, versículo 19, onde diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus.
Paulo escreveu para os filipenses, agradecendo a eles pelo bem que eles tinham feito por ele. Então nós sabemos que Deus, ele sempre vai preparar alguém para nos ajudar. Deus não vai nos deixar desamparado. Deus não vai deixar, né, nós padecemos, como o salmista disse, né, fui moço, hoje já sou velho, mas nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas temos que ser justos diante de Deus, para que Deus possa nos abençoar e suprir as nossas necessidades. Amém? Deus vos abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.